Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim, analisando o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo para a soja, aquela expectativa de que a soja pudesse atingir os 16 dólares por bushel acabou ficando para outro dia. A gente vai entender essa movimentação, mas tem explicação lógica para isso, e quem nos ajuda nesse entendimento é Marcos Araújo, meu amigo, está lá em Curitiba, no Paraná, falando com a gente direto da Agriinvest. Seja bem-vindo, viu, Marcos? Obrigado por nos ajudar a entender essa movimentação. Um dia de queda na Bolsa lá em Chicago, mas é normal, Marcos? Como é que a gente pode analisar esse movimento de hoje? Quais as motivações para isso? Enfim, nos ajude a entender essa queda lá em Chicago para a soja. Boa tarde a todos, uma grande alegria falar com vocês. Pois bem, amanhã nós teremos a divulgação do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e na quinta-feira a Conab aqui no Brasil com menor importância. O mercado todo está mais apreensivo em relação ao uso da amanhã. De meados de janeiro para cá, nós temos praticamente uma alta acumulada na soja de 2 dólares por bushel. Portanto, esses investidores que entraram comprando a soja em Chicago, diante da quebra da América do Sul, em torno de 35 milhões de toneladas, somando Brasil, Paraguai e Argentina, isso daí alavancou toda essa alta de 2 dólares por bushel num curto período de tempo. E aquele investidor que está aí também com esse dinheiro, ele fica com receio de devolver boa parte desses ganhos, ele entra realizando lucro aí pré-relatório. Como nós falamos na última conversa, Alexander, nós acreditávamos num potencial do bushel em Chicago de 16 dólares o bushel. Hoje, na máxima do dia, o vencimento março bateu 15,86. Ou seja, erramos até agora aí por 14 centavos de dólar por bushel. Essa alta também em Chicago pegou grandes players na contramão. Muitos players em Chicago acreditavam que, a exemplo do que ocorreu no ano passado, que esse clima adverso de dezembro, comecinho de janeiro, aqui para a América do Sul, depois a soja pudesse recuperar com essas chuvas. Porém, esse ano a realidade foi bem diferente, com temperaturas bem extremas, menor precipitação e o laninha seguido de laninha, que causa grandes danos para a agricultura. Então, isso tudo combinado aí, deu esse motivo. Nós vimos também movimentos aí de stop loss, pessoal aí zerando as posições diante do prejuízo aí também, com as suas posições vendidas em Chicago. Isso tudo motivou esse forte rally de 2 dólares por bushel nessas últimas semanas. Com você, Alexandre. Você acredita que esse relatório ou melhor, qual a importância desse relatório para a formação de preços e essa movimentação que a gente viu hoje em Chicago, ela pode ser só passageira, só uma tomada de fôlego, uma realização de lucros para voltar a subir, Marcos, na sua opinião? Outro ponto importante a ser comentado também para justificar parte dessa queda de hoje foi o recuo nos bases, nos prêmios FOB Brasil. Ontem, por exemplo, a soja embarque em março em Paranaguá foram reportados negócios a 133 acima de Chicago, março. Hoje, uma grande cooperativa aqui do Paraná, o mercado reporta venda no basis FOB embarque em março a 120. Portanto, uma queda de 13 centavos em relação ao dia anterior. Chicago caiu em março exatamente esses 13 centavos no prêmio aqui no Brasil. Também isso, de certa forma, mostra uma maior oferta, uma maior venda dos produtores brasileiros, que apesar dessa grande quebra de safra aqui no Brasil, né, a gente vê esses preços portos aí, esse prêmio de 124 numa média, seria uma soja sobre rodas porto ao redor de R$ 197. Para aqueles produtores do interior que tiveram uma boa média, né, apesar que é bem discrepante, você tem produtores do 4 sacas de média em grandes. Ô Marcos, parece que a gente perdeu o contato com o Marcos. Marcos, está me ouvindo?
Perfeitamente, ouço Tá. vocês, me escutam? Houve uma interrupção da nossa conexão, você estava explicando aí a média dos produtores. Você pode retomar essa parte para a gente, por favor? Ah, sim, vamos lá. Eu havia comentado que você tem no Brasil esse ano uma grande variação da produtividade da soja. Algumas regiões do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, estima-se 10 sacas por hectare, e algumas regiões de Sinop com 64, 70 sacas por hectare, né? Então, esses preços base porto de R$ 197 liquidam uma soja, por exemplo, no médio norte do Mato Grosso, a R$ 174. Para aquele sojicultor que teve uma boa produtividade, sem dúvida alguma é um grande lucro em reais. Então você vê também os movimentos de vendas daqueles produtores, apesar que o nosso ritmo de venda no Brasil está muito lento em relação à média histórica, portanto o produtor vai ter que fazer caixa, muitos aí não têm uma reserva financeira, infelizmente aquele crescimento horizontal, comprando terra do vizinho, investindo em maquinário, com poucas reservas financeiras. Então o produtor é forçado também a estar vendendo parte da sua produção para estar pagando todas as despesas mensais do dia a dia de uma lavoura. Né? Bom, então, preparativo para o relatório do USDA e queda dos prêmios no Brasil são basicamente os fatores que justificaram essa queda de hoje. Alguma expectativa de surpresa para o relatório amanhã? Bom, vamos lá, só para complementar também, essa queda você teve um forte movimento de realização de lucro sobre o óleo de soja. Então, se você vai avaliar hoje o oil share, você teve uma queda de 3% no óleo de soja e uma alta de 0,3% no farelo. Bom, respondendo sua pergunta, portanto, para amanhã, nós temos uma expectativa para o relatório do USDA. O mercado estima, Alexander, para a soja, um estoque final nos Estados Unidos em 310 milhões de bushels, 8,4 milhões de toneladas. Portanto, vamos ficar atento aí, porque na medida que a soja norte-americana ganhe competitividade frente à soja brasileira, e isso tem ocorrido, a expectativa é de que parte da demanda chinesa migre para os Estados Unidos. E essa migração da demanda chinesa para os Estados Unidos é o que falta, o ingrediente nessa fogueira aí, para que ocorra um enxugamento dos estoques de soja nos Estados Unidos, o que daria maior sustentação para a alta dos preços na Bolsa de Chicago. Sobre o estoque mundial global da soja, safra 21-22, o mercado espera 91,5 milhões de toneladas, uma produção brasileira bem otimista, a estimativa do mercado em 133 milhões de toneladas. É aí que eu acredito que possa pegar de surpresa muita gente, porque no nossos números que na Agriinvest, o Brasil, infelizmente, esse ano, a produção brasileira tende a ser inferior a 124 milhões de toneladas, portanto, 9 milhões abaixo do que o mercado espera. Mas um anúncio de 133 milhões de toneladas amanhã inverte o mercado, Marcos? Ou o mercado já está sabendo que a perda é maior que isso? Eu diria que as maiores estimativas privadas aí apontam para produtividade bem menor que essa, e se amanhã cair em função desse número, eu diria que é oportunidade de compra de soja de Chicago. Né? Mas tem essa possibilidade do mercado reagir analisando basicamente o número do relatório só. Exatamente. O Brasil 133, a Argentina 44, o mercado considera a produção argentina 41, 42 e o Brasil aí de 125 para baixo. Portanto, se vier esses números aí, pode pegar aí uma tendência de curto prazo de baixa e essa queda acentuada, se houver, eu diria que vai ser uma boa oportunidade para quem quiser fazer uma especulação aí, entrar comprando soja em Chicago. É oportunidade, inclusive, para o comprador, que de novo, se entrar comprando muito, volta a fazer o preço subir, né? Exatamente. Aí vamos ficar de olho nesse movimento natural do mercado, ocorrendo ordens de compra, né? Essa maior pressão, aí o mercado repercute em alta, teremos um rally. Mas o ponto é que de curto prazo é uma alta bem acumulada de $2 por bushel, graficamente falando. Você tem um movimento de correção de preço, o índice relativo de força do FR, então tem tudo isso também que pode ocorrer alguns ajustes de preço, mas eventuais ajustes para baixo
olhando os fundamentos. Não é uma inversão de curto prazo, porque temos toda uma pressão, uma luz amarela do ponto de vista de suprimento mundial nessa temporada de soja, em função dessa quebra na América do Sul de 35 milhões de toneladas. E agora, dia 21 e 22, teremos o Fórum do Departamento de Agricultura, com as expectativas de área de plantio na próxima temporada. Algumas estimativas apontam até manutenção da área de plantio nos Estados Unidos, coisa que nesse momento é o que menos nós precisamos, porque com essa quebra de safra aqui para o Brasil, toda a responsabilidade de suprimento de soja no segundo semestre é transferido no colo dos Estados Unidos, que o clima tem que ser mais do que perfeito para não trazer uma insegurança alimentar maior a nível global. Portanto, qualquer risco climático em Chicago é uma ameaça muito grande e que se tende a repercutir em altas de preço lá em Chicago. Legal, por isso é tão importante os números iniciais aí da intenção lá nos Estados Unidos. Agora, na sua opinião, 35 milhões de toneladas tá consolidado, de perda está consolidado, ou pode aumentar ainda, Marcos? Eu acredito que pode. Muita gente, pelo que eu tenho falado aí, conversado, eu vejo alguns players considerando aí, grandes players, uma quebra de entre 27 a 30 milhões. Portanto, 35 ainda, eles não estão convencidos, podendo daí pegar mais gente de surpresa. E claro, que daí Chicago reflete a realidade americana. Então, nós teríamos que ter uma migração da demanda chinesa para ocorrer essa diminuição dos estoques, para justificar essa alta mais acentuada em Chicago. Claro que, agora para frente, vindo o Fórum do USDA, teremos o foco do mercado sobre a previsão climática americana. Portanto, além dessa possível migração de demanda China para os Estados Unidos, nós vamos ter que também estar acompanhando a questão de área nos Estados Unidos e clima. Se isso for contrário, adverso ao mercado, Chicago tem forças aí para continuar a subir. 16 dólares sai do radar, pelo menos no curtíssimo prazo aí, na sua opinião? Não, eu acho, nós acreditamos em alta do mercado em Chicago, tá? Apesar de vários segmentos consumidores estrangulados. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem a suinocultura perdendo R$300 por animal gordo abatido. O suinocultor independente vive um pesadelo nesse momento. O produtor do frango de corte está perdendo aí cerca de 60 centavos por quilo de frango vivo ou abatido nesse momento. Tivemos uma forte queda do etanol. Só nessa semana o etanol caiu quase 11% no Brasil. Portanto, grandes setores consumidores de milho já estão aí jogando a toalha com 2 palmos de língua para fora aí, o que é preocupante. E quando você olha, por exemplo, o milho setembro na B3, a R$ 91,00, é um milho em torno de R$ 9,00 por saca, acima do preço de paridade de exportação. Claro que nós estamos em fevereiro, muita gente ainda plantando milho safrinha, teremos logo mais toda uma especulação sobre uma continuidade do Laninha, anomalias de clima, portanto também um risco de geada, porém com esse ciclo mais adiantado pela seca com a soja, cerca de 30 dias, o impacto da geada é menor nessa safrinha 22, mas olhando do ponto de vista de retorno financeiro, esse milho no B3 a 91, olhando hoje dólar, Chicago, apesar do ano eleitoral no Brasil, R$ 9,00 acima do preço de paridade de exportação, e lucratividade é um preço de venda interessante para o produtor. Muito bom. Bom, então, fatores que a gente precisa primeiro entender, relatório de amanhã, como é que esse relatório vai ser. Depois entender como vai ser a demanda nos Estados Unidos, se vai migrar ou não a demanda para lá. Depois acompanhar com atenção o que o fórum do USDA vai trazer de intenção de plantio lá nos Estados Unidos, e também a questão do clima nos Estados Unidos para a próxima safra, podendo influenciar ou não na oferta aí. São fatores que vão mexer com o mercado ainda e que merecem nossa atenção. É isso? Perfeito. De acordo, perfeitamente. Bem pontuado aí. Essa linha de raciocínio, na nossa opinião. Muito bom. Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco. Volte sempre. Valeu, boa tarde, bons negócios a todos aí. Valeu.
Tá aí, Marcos Araújo, direto da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná, analisando o mercado da soja aqui com a gente. Vamos ver os números, vamos ver como encerrar as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Olha aí, a soja encerrando para março a 15 dólares e 69 centes por bushel, 12 pontos mais 75 de queda. Para maio, 15,72, 13 pontos mais 75 de baixa. Julho, 15,68, 11,5 de queda. Agosto, 15 dólares e 33 centes por bushel, 7 pontos mais 75 de baixa. Vamos olhar o milho. Milho no vermelho, março 6,32, caindo 3 pontos. Maio 6,34, 3,25 de queda. Julho 6,30, caindo 3,5. Setembro manteve positivo ali, uma alta tímida de 0,25, mas a 5 dólares e 95 centes por bushel. Vamos ver o trigo. Trigo positivo, olha aí. Para março, 7 dólares e 78 centes por bushel, 10 de alta. Maio, 7 dólares e 84, 8 de alta. Julho, 7,77, 6,5 de alta. Mesma precificação aí para o setembro, que fechou a 7 dólares e 77 centes por bushel, 5 pontos mais 25 de elevação. São os números finais de negociação dos grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, lembrando a você que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.